Então, abre o seu coração, tá bom, gente? Ok? Certo? Amém? Então eu vou dar o meu melhor, você vai dar o seu melhor, e nós vamos esperar o melhor de Deus para nós. Aí eu fico assim, eu começo, sabe, meu coração está cheio de tanta coisa, e eu vou ficar no tempo, né? E você vai poder fazer pergunta também, tá bom? Rapidamente, eu sou o Marcelo, venho da cidade do mais Belo Horizonte, né? Não é à toa que chama Belo Horizonte, você acha à toa? Por que você acha Belo Horizonte, hein? Alô? Porque lá é lindo, gente, o amanhecer, o entardecer. Sou casado com a Vânia, uma menina linda, maravilhosa, que há 28 anos atrás, quando o pastor perguntou se ela queria casar comigo, ela disse sim. Tenho 3 filhas lindas que puxaram a mãe, né? Mãe é muito bonita. Uma tem 27, uma tem 24 e a outra tem 21. Quem aqui só tem filha? Levanta o braço. Só filha. Ou, vocês leram a Veja, gente? O que a Veja publicou? Quanto é que custa criar uma filha? Meu Jesus Cristo. A Veja publicou da gestação até a universidade, sem contar pós-graduação. O homem é muito mais barato. Uma filha até a universidade, R$450 mil. Isso à custa de fraldinhas Pampers, de danoninho, de levar no parquinho. E agora eu estou naquela, um patrimônio lá em casa de 1.300.000 e tal. Os caras chegam lá em casa, passam lá, não deixa nem 50 lá para nós, né, meu? Tá doido, rapaz? Você vê que dilema. Eu estou quase fazendo uma liquidação, por 700 mil leva as 3, pronto. Brincadeira, né? Mas 450 mil, rapaz, eu vou te contar, viu? Tinha que ter uns dote, não é não? Aí quem é pai de menina, aí já fica todo nervoso, né? Homem, gente, criar homem é uns 100, 150 mil mais barato, rapaz. Olha, o negócio está... Então, eu trabalho com jovens e adolescentes há 35 anos, comecei quando tinha 15, 16, e trabalho nessa missão chamada MPC, que não significa Meninas para Casar, não, é Mocidade para Cristo, uma organização que trabalha com jovens e adolescentes. Sou pastor presbiteriano, trabalho até ligado à MPC, a gente supervisiona e cuida do trabalho das Débras, mães de oração em todo o Brasil. Tá? Então, tá bom, vamos lá dentro do texto, dentro da proposta, encurtando a distância entre do seu filho, da igreja, do evangelho, de você. Daí para sair lá? Eu não trouxe uma apostila, mas eu trouxe ali um esboço, aí você vai poder ir acompanhando ali, tá bom? Nós vamos considerar a questão de encurtar a distância do filho, entre o filho e a igreja, entre o filho e o evangelho. E você fala assim, mas igreja e evangelho não é a mesma coisa? Não. E entre o filho e você. Obviamente, eu vou me deter mais no último ponto, porque talvez o que mais tem a ver com você é a questão da sua relação, você e seu filho. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre a situação da igreja evangélica hoje, né? E sobre o que está acontecendo hoje no mundo chamado evangélico, não é isso? Eu não conheço muito bem o público aqui, então nós vamos ter que falar algumas coisas que eu acho que num determinado momento pode até causar um certo desconforto, mas aí você levanta a mão, você não precisa concordar com tudo, né? Examina tudo, retém o que é bom aí. Vamos começar pensando um pouquinho na igreja, né? Nós vivemos dias de grande confusão espiritual. Os maiores sinais da volta de Cristo estão dentro da igreja, não estão fora da igreja. Para você entender o que está acontecendo no chamado momento evangélico brasileiro, é preciso a gente dar uma olhada para a história. Então, quem aqui é de uma igreja evangélica, por exemplo, há 30 anos? 30 anos ou mais? 30 anos caminhando no evangelho. 20 anos ou mais? Muito bem. Então, vamos rapidamente olhar para a história, para entender o momento presente, porque nós não vamos entender o momento presente se a gente não olhar para a história. Então, rapidamente, você que foi jovem e adolescente no final da década de 60 e de 70, final da década de 60 e início de 70, você vai entender o que eu estou dizendo aqui, especialmente se você caminha nesse meio evangélico já há algum tempo.
No meio da década de 60, aconteceu algo na história do nosso país que marcou a nossa história, que foi a Revolução de 64. Né? Muito bem. Como é que era a igreja chamada evangélica na década de 60? Era uma igreja basicamente chamada histórica, ou seja, uma igreja que veio da Reforma Protestante. Tanto assim que na década de 60 nós éramos conhecidos como protestantes. Até me causava muita confusão na minha cabeça, porque eu falava, mãe, por que eu sou protestante? Eu concordo com tudo, eu não estou protestando nada. Por que eu sou protestante? Tinha a ver com a reforma do século XVI, o protesto que Lutero fez, etc. e daí surgiu o presbiterianismo, metodismo, batista, as igrejas chamadas históricas. Né? O que nós tínhamos em termos de pentecostal, também era um pentecostal, aspas, histórico, que seria a Assembleia de Deus. No início da década de 70, final de 60, início de 70, um movimento chamado Movimento de Renovação Espiritual veio como uma força muito grande no meio das igrejas e então começou o que nós conhecemos hoje, a igreja chamada Renovada. Isso começou, o movimento de renovação espiritual, no início da década de 70, né? Final de 60, início de 70. Como é que era o mundo? Tudo que eu falar aqui, você pensa em jovem adolescente, ok? Tá bom? Como é que era o mundo para o jovem adolescente na década de 60? O mundo na década de 60 era marcado pelo quê? O movimento aqui no Brasil da Jovem Guarda, a explosão do movimento hippie, não é? A questão do Woodstock, Jimi Hendrix, Creedence, Beatles, havia a questão, a trilogia sexo, rock and roll, drogas, sexo e rock and roll. Essa era a juventude da década, do final da década de 60, né? E como é que era a juventude dentro das igrejas chamadas evangélicas? Era uma igreja extremamente conservadora, né? Com o freio de mão puxado, você sabe do que eu estou falando, né? Freio de mão puxado, mas puxado assim, você imagina quando você puxa um freio de mão, que você acha que não deu certo ainda, você puxa mão um golinho, não é? Dá aquele teco, né? Era um freio de mão puxado, nós não tínhamos o que nós estamos vendo hoje, né, nas igrejas. Uma reunião de jovens era dirigida por um outro jovem com terno e gravata, nem violão podia tocar nas igrejas. Violão era um negócio assim que tinha nascido na Europa, passado no inferno, chegado ao Brasil, um negócio assim. Então, o jovem era... Eu me lembro que nós tivemos, em 1969, uma palestra para os jovens da igreja sobre pílula anticoncepcional, coisa que menino de 6 anos de idade, 7 anos já está estudando na escola. Naquela época, eu fui proibido de assistir, porque eu era menor de 18 anos. E era um negócio assim fechado, hermético, não é? Mas que muito centrado em doutrina, em Bíblia, muito centrado em Bíblia. Eu lembro que as nossas reuniões de jovens eram reuniões de estudo bíblico, era muito estudo bíblico, tinha escola dominical, tinha culto de doutrina, lembra disso? Culto de doutrina, né? Totalmente diferente de hoje. Hoje não existe mais praticamente escola dominical. Hoje é culto de libertação e celebração e grupo familiar, né? Não tem assim, não está pego a palavra. Mas algo aconteceu, né? Porque quem era evangélico, jovem evangélico naquela época, vivia uma luta tremenda, porque você vai numa igreja que você não pode tocar um violão. Eu lembro que nós lá compramos um pandeirinho. Sabe pandeirinho desses? A Sociedade de Senhoras da Igreja, as senhoras da igreja fizeram uma corrente de oração contra o pandeirinho. Acho que elas oraram muito, saiu o pandeirinho, e o rapaz que tocava também saiu da igreja, porque não podia, era coisa do inferno. Bateria, então, nem pensar. Se violão não podia, bateria nem pensar, nem inimaginável. Se o inferno nasceu na Europa e passou no inferno em 6 meses, a bateria nasceu na África e passou no 5º dos infernos para chegar no Brasil. Então, não podia nem pensar em nada. E, do outro lado, de segunda a sexta, o mundo explodindo aqui no Brasil com a Jovem Guarda, com rock and roll, entendeu? Então, você ficava naquele negócio, a igreja com um discurso, a gente lá fora. E aí, Deus abençoou, surgiram alguns refúgios, alguns acampamentos, como Palavra da Vida, MPC, ABU, Jovens da Verdade, coisas assim que eram um alívio, porque as igrejas eram realmente fechadas. Não existia esse negócio de pastor de jovem, nada disso, tudo, entendeu? Era um negócio bastante complicado. Até que, em início da década de 80, você tem que entender que o início da década de 80 é um marco para a caminhada da juventude nesse país, né? Bom, antes de falar, a igreja, ao invés de se levantar contra o movimento de ditadura militar, se apegou a ele, né?
Tanto é verdade que até pouco tempo atrás, em 1990, nas eleições aí de 90 e poucos, né? Pouco tempo atrás, ainda existe hoje no Brasil, gente, eu rodo até hoje no Brasil, mas muito pouco, mas ainda existe. Mas até bem pouco tempo atrás, em Belo Horizonte, grandes igrejas pregavam que era pecado votar na oposição. De onde é que veio isso? Daquela ideia de que capitalismo é de Deus, comunismo é do diabo. Todos os dois não prestam, né? Não é verdade? Um é capitalismo, o outro é... Aquela ideia, sabe, de que tudo que estava sendo feito estava sendo bem feito, e era isso mesmo, e foi uma história de dor. E a igreja ela reproduziu esse modelo. Então, muitas igrejas dominadas por famílias, coronéis de igreja, gente que mandava, gente que punha pastor para fora, que negócio, uma coisa horrível. Eu lembro que a gente começou a orar lá quando jovem, orar mais do que o normal. Um presbítero me chamou: por que vocês estão orando tanto assim? Um negócio assim, meio... Mas no início e a gente começando a fazer força, né? Porque essa turma foi crescendo, certo, gente? Essa turma foi ocupando seus espaços. Essa igreja, a turma foi ficando mais velha e foi fazendo força. De repente, na década de 80, gente, no início da década de 80, algo aconteceu que você tem que considerar. Mas ali para meados, 85 para frente, começou no Brasil o que hoje é conhecido como movimento gospel. Só que é o seguinte, nós temos que hoje, gente, ter uma leitura crítica de tudo que está acontecendo e entender o seguinte: se na década de 60 e 70 nós estávamos num extremo e a gente fez força, eu faço minha meia-culpa aqui, ó. Eu fiz força, eu falei: não, gente, nós temos que ter uma igreja mais aberta, agenda para a juventude, sempre lutei pelo jovem. Eu acho que, de repente, nós temos força demais. E o pêndulo que estava lá, ele veio para cá. E hoje nós estamos vivendo o seguinte: o oposto do oposto do oposto do que estava acontecendo aqui. Se antes nós tínhamos uma igreja hermética, fechada, hoje liberou geral, hoje o negócio virou uma confusão que ninguém entende mais nada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que, com sabedoria, como pais, como líderes, tentar trazer esse pêndulo para o meio e para buscar o equilíbrio. Porque o movimento gospel, gente, se nossa análise muito assim, tranquila, ele trouxe muita coisa boa para nós. Vamos lembrar de algumas coisas boas que o movimento gospel trouxe para nós. Primeiro, nós hoje temos a liberdade de usar instrumentos que antes eram assim, né? Compositores novos, novos ritmos, coisa boa que veio, mais abertura para a juventude. A agenda da igreja se abriu para o jovem. Tanto é verdade que vocês estão aqui hoje preocupados com seus filhos e tal, etc. Agora, o movimento trouxe muita coisa que não presta? Trouxe também. Trouxe muito lixo? Também trouxe. Então, agora nós temos que tirar o lixo, ficar com o que é bom, porque eu também não quero voltar lá na década de 60, não. Quero não. Aquele negócio lá não dá para mim, não. Mas eu também não quero isso. Então, às vezes, eu me sinto assim, mal. Eu falei: meu Deus, é como se eu estivesse pintando uma parede na escada, agora tiraram a escada e mandaram eu segurar no pincel. Porque a igreja histórica, com medo do que está acontecendo, está puxando o freio de mão cada vez mais, ou então tentando imitar o que está dando, aspas, certo por aí. E eu que ando o Brasil todo, fico vendo determinadas coisas que eu falo: isso não é evangelho. Então, nós estamos realmente numa situação difícil. Agora, por quê? Quem tem filho aí de 25 anos para baixo? Filho de 25 anos para baixo, muito bem. Seus filhos nasceram e cresceram debaixo dessa ditadura, uma outra ditadura, que eu chamo do movimento gospel, do louvor, aspas, comercial. E a grande questão hoje que nós temos que entender é que, se antes a Bíblia era o centro, com todos os problemas, gente, com todos os problemas na década de 60 e 70, a Bíblia era o centro, não é? A Bíblia saiu e não ficou nada no lugar. Então, essa geração de 25 anos para baixo é uma geração sem Bíblia. E para onde é que vai uma geração sem Bíblia? Não tem Bíblia, gente.
Não tem Bíblia. Hoje nós vivemos a época da celebração, da libertação, é culto da vovó, da titia, da empregada doméstica, do empresário, e nós não temos Bíblia, não temos estudo bíblico. As poucas igrejas que ainda têm uma escola dominical, é assim, menos da metade que frequenta o culto é que vem na escola dominical. Né? Então, nós estamos sem Bíblia. Essa é uma juventude sem Bíblia. Como é que a gente encurta o caminho entre o jovem e a igreja? Como? Né? Como é que a gente faz isso? E aí nós vamos falar sobre algumas coisas assim complicadas. Abre aí em Lucas 10:2. Pode projetar aí para mim, filho. Lucas 10:2 fala assim: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós temos que... Abre aí, Lucas 10:2. Rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Logo embaixo aí, filho, pode ir passando tudo aí, vai ter umas estatísticas. Eu quero para a gente ir nas estatísticas, depois a gente volta aí. Olha essas estatísticas aí. 65% da população do mundo tem menos de 25 anos de idade. Logo, nós vivemos no mundo jovem. Olha só, vai juntando isso aí. 85% das decisões por Cristo ocorrem entre os 13 e os 25 anos. Eu vou fazer a pesquisa aqui agora. Quem tomou a decisão por Jesus abaixo dos 25 anos, levanta o braço. Olha aí, fica a mão levantada, dá uma olhada. É assim, gente. E é fácil de entender. Por que o maior número de conversões ocorre nessa fase da vida? Porque o jovem ou adolescente ele está aberto para a mudança, para o novo, para o diferente. Ele não tem medo de decidir. Ele está decidindo sobre o futuro, sobre casamento, sobre vestibular, sobre profissão. Então, beleza, 85%. O que mais? Mais de 50% dos que se desviam do Evangelho estão entre os 13 e os 25 anos. Se é verdade que tem muita gente entrando pela porta, é verdade também que tem muita gente saindo pela janela. Você sabe que hoje nós temos um exército enorme no Brasil inteiro de gente que um dia correu bem e que hoje não quer nem saber de evangelho. É ou não é? Dentro da casa da gente. Quem tem dentro de casa alguém desviado do evangelho? Levanta o braço. Olha aí. Dentro de casa. Eu tenho um irmão que era diácono, corria bem, líder. Hoje não quer nem saber de igreja. Tá? Agora... 90% dos obreiros de tempo integral, quando eu falo 90% de obreiros de tempo integral, você entende missionário e pastor, tá bom? Trabalham com adultos acima de 25 anos. Presta atenção, hein, gente? 90% dos obreiros de tempo integral, você está entendendo isso? 90% dos obreiros, isso não é tirar de trás da orelha, não, isso é pesquisa. 90% dos obreiros de tempo integral trabalham prioritariamente com adultos acima de 25 anos. Agora nós estamos na contramão. Se 85% das decisões por Cristo ocorrem entre os 13 e os 25, ou seja, nós temos uma igreja jovem, e o mundo é jovem, nós estamos com 10% trabalhando com 85%, e nós temos 90% trabalhando com 15%. Não faz sentido. Se é verdade que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, isso é palavra de Jesus, quando nós consideramos a questão do jovem e do adolescente nas nossas igrejas, e até fora, essa realidade que já é difícil, ela se torna mais complicada ainda. Ou seja, não existe obreiros para trabalhar. E se nós queremos encurtar a distância entre nosso filho e a igreja, nós temos que rogar, clamar ao Senhor que envie trabalhadores para trabalhar com essa moçada. Ninguém quer trabalhar com adolescente, porque adolescente é barulhento, porque adolescente dá trabalho. Ninguém quer. Gente, eu estou nisso há 35 anos. Há 35 anos. A gente conta assim, nos dedos. Às vezes um pastor recém-formado, menino ainda, 23 anos, chega, ele não quer nem saber de adolescente. Ele foi preparado para trabalhar com adulto. Alguém aqui, além de mim, fez algum curso teológico? Quem estudou teologia aí? Então, você que estudou teologia, pensa, 4 anos, 5 anos, eu não sei quanto tempo foi o seu curso. Quantas matérias você teve no seu currículo, né? Talvez você não se ordenou um pastor e tal, mas estudou. 90% dos 95%, 99% dos seminaristas de igreja presbiteriana, metodista, batista, aspiram o pastorado. Agora, pense o seguinte, quantas matérias existem no currículo hoje de um seminarista?
num curso de teologia, que prepara esse jovem seminarista para trabalhar com adolescente? Pensa no seu curso aí, quantos você teve? Zero, não tem nada. Eu estou vendo o pessoal que estudou teologia e falando, não teve nada. Não teve nada. Ou seja, nós estamos, a cada ano, gente, só a igreja presbiteriana, só na igreja presbiteriana, esse é um dado que eu sei, nós formamos hoje nos seminários das igrejas presbiterianas, são 9 seminários oficiais na igreja presbiteriana, são formados 250 novos pastores a cada ano. E nós estamos, então, despejando aí, aspas, né, no mercado, aspas também, entenda o que eu estou falando, um tantão de gente preparada, formada para trabalhar com adulto. E você vê, e você nota, o menino vai para o seminário de um jeito, ele volta de outro. O discurso dele é para o adulto, a roupa que ele veste é para o adulto. E uma vez eu estava falando para um grupo de 30 pastores, e um pastor falou assim, mas é claro que tem que ser assim, é o adulto que paga o meu salário. Eu falei, não, rapaz, quer dizer que o seu ministério é assim, tem preço? Quanto é que custa, seu? R$2.000 mais um carro e um apartamento? O que é? Quanto é que custa isso? Não existe obreiro, gente. Então, nós temos que rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. E, mais do que isso, nós temos que estar dispostos a ser resposta à nossa própria oração. Nós temos que falar, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Eu estou disposta a ser resposta à minha própria oração. Por onde eu ando, eu encontro uns valentes aí, uns pais assim, sabe? Que todo lugar tem um meio doido. E só doido é que faz a coisa acontecer. Gente que sonha, gente que incomoda aqueles que mal conseguem dormir, entendeu? Quanto mais sonhar. Então, quem sabe aqui mesmo, Deus vai levantar uns doidos aí para trabalhar com adolescente. Não é? Se nós queremos encurtar a distância entre o nosso filho e a igreja, nós temos que, primeiro, como pais, orar, pedir ao Senhor que mande obreiros. Repensar a nossa formação. Nós temos que repensar, gente, que tipo de obreiro que nós estamos formando para trabalhar no século XXI. Pensa o seguinte, vamos só fazer uma conta rapidinho aqui. Quem é que tem pai ou mãe que está há mais de 40 anos no Evangelho? Pai ou mãe que está há mais de 40 anos no Evangelho? Muito bem. Você tem o quê? Papai e mamãe? E você é mãe? Mãe de adolescente? De quê? 9 anos. Qual que você acha que é mais fácil? O seu pai e sua mãe, depois de 40 anos no Evangelho, se desviar, ou o seu filho, daqui a uns 4, 5 anos, mesmo sendo criado no Evangelho, se desviar da igreja? Claro que é o seu filho. É inimaginável pensar que o seu pai, depois de 40, 50 anos no Evangelho, fala assim, Denise, estou decepcionado com Cristo, vou para o mundão, não quero nem saber. Isso é inimaginável numa coisa dessa, não é? E toda vez que eu faço essa brincadeira, o povo ri. E é para rir mesmo. Agora, a gente ri, só que, na prática, nós estamos fazendo uma igreja para atender muito mais o seu papai do que o seu filho. Na prática, a possibilidade do seu pai se desviar é próximo de 0. E qual que você acha que é a prioridade do inferno, Denise? A prioridade do inferno é seu pai? Não é. Eu acho que o diabo olha lá para o senhor, seu pai, com todo respeito, e fala assim, esse aí não tem jeito não, a vida inteira com Cristo, eu até perdi a esperança, esse aí é de Deus mesmo, né? Mas quando olha para o seu filho, é a prioridade do inferno, gente. Agora, nós, enquanto igreja, fazemos justamente o contrário. Eu não estou dizendo, gente, que a igreja tem que ser prioritariamente para os jovens, não é isso. Se você me conhecer como pastor, eu quero que você pergunte às velhinhas da igreja como é que eu sou como pastor. Eu sento no colo delas, faço cafuné, levo Santa Ceia, eu faço tudo. Agora, nós temos que olhar de forma especial os pré-adolescentes, os adolescentes. Por quê? Porque a prioridade do inferno, do mundo, está voltada para eles. Você sabe como é que é caro criar um filho adolescente? O sistema é capitalista, sim. Porque os adolescentes, essa grande força de consumo, que gasta dinheiro em McDonald's, que gasta dinheiro com MTV, que gasta dinheiro com Lan House, que gasta dinheiro no shopping, que gasta dinheiro, que quer usar tênis de marca, é o que sustenta essa loucura, desse sistema louco que nós estamos vivendo. Agora, a prioridade do inferno e do mundo é para o adolescente, e nós, como igreja, ainda estamos formando obreiros para trabalhar com adultos, gente. Me poupe! Como é que nós vamos fazer?
Não tem jeito, nós temos que repensar. E de forma honesta e franca. Nós temos que repensar. Porque é o seguinte, eu já mudei o versículo, agora o versículo é assim. Obreiro para trabalhar com jovens, quem o achará? O seu valor excede ao de muitas joias. Não acha? Não tem ninguém que quer. O menino forma no seminário, ele quer fazer mestrado, doutorado para dar aula no seminário, sem ser pastor de igreja, sem alcançar ninguém. Eu sei que isso desce às vezes me agarrando aqui, mas não tem problema não. Se vocês ficarem muito tristes comigo, depois vocês não me convidam mais, certo? Mas eu vou falar. Toma um engove aí, toma um banho frio, está fazendo calor, e pensa, o que nós estamos fazendo quanto igreja? Eu sei que aqui tem alguns líderes. Os líderes têm que sentar e têm que conversar sobre isso. Onde é que nós vamos achar os obreiros? Gente, eu tenho 51 anos de idade, até hoje eu recebo 1.444.000 convites para falar para jovem e adolescente. Se eu viver só por conta disso, eu viajo 200 dias por ano, eu prego em acampamento, eu prego. Não tem, ninguém vai, não tem. Onde é que acha um obreiro aí e fala para o jovem? Aí, se você me conhecer um pouquinho mais, você vai ver que eu visto de palhaço, eu faço um tanto de coisa para tentar encurtar essa distância, para falar o coração dessa juventude. Vou para os acampamentos, fico 30 dias em acampamento, dormindo 2 horas da manhã, acordando 6 horas. E ainda a gente vem falar comigo, Marcelo, larga disso. Para quê? Você já deu sua contribuição. Vai cuidar de uma igreja grande. Mas eu tenho que ser fiel ao meu chamado. Eu tenho que ser fiel. Jesus me chamou para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que ser fiel. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Será que agora no final, já nos 48 minutos do segundo tempo, vou terminar mal? Rogai, pois, ao Senhor da seara. E eu queria que essa igreja fosse uma igreja que orasse, pedindo a Deus obreiros. Agora, presta atenção. Não fica orando pedindo a Deus obreiro e você mesmo não está disposto a ser resposta à sua própria oração. Porque às vezes você vai ajoelhar e fala assim, Deus manda obreiro. Deus fala assim, vou responder. Levanta, vai você. Aí, ok? Alô? A historinha rapidinha daquele homem que pegava o trem na última... Ele morava numa ponta da estação e trabalhava na outra ponta. Então ele sempre pegava o trem vazio. E enchendo, né? E ele pegou lá, voltando para casa, 6 horas da tarde, aquele calor, e ele sentadinho, encheu, até que entrou uma senhora grávida, barrigão, outra criança aqui, uma sacola, e ele sentadinho, aquilo revoltou, falou assim, não é possível, olha o mundo como é que está, começou a orar, Senhor, toca nos corações, que absurdo. Literalmente, gente, ele estava assentado na resposta da sua própria oração. Era só ele, não precisava nem orar. Era levantar do lugar e falar assim, pode sentar aqui, minha senhora, senão você vai se machucar. Quantas vezes nós estamos sentados na resposta da nossa própria oração, nós queremos que Deus envie obreiro, mas nós mesmos falamos assim, não. Então se dispõe, amém, gente? Como eu quero correr, entre seu filho e o evangelho, 1 Coríntios 9, 22, abre aí, fala assim, fiz-me fraco para com os fracos, para alcançar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, Hélia, para que, através de todos os modos, conseguisse salvar alguns. Então, se a gente quer encurtar a distância entre o Filho e o Evangelho, nós temos que, primeiro, repensar os métodos sem adulterar a mensagem. Gente, isso é um negócio cabuloso. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Eu precisava de uma bolsa para dar um exemplo. Você pode emprestar sua bolsa? A gente não pega em bolsa assim, né? Mas... empresta sua Bíblia, que é pequena. Vamos fazer um exercício aqui. Isso aqui o que é, gente? É a mensagem. Bíblia, mensagem. O que é isso aqui, gente? O que é isso, gente? Mensagem, Bíblia, palavra de Deus. Isso aqui muda? Pode mudar? Ai daquele que mexer nisso aqui, certo? Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Tá bom? Como no dizer do ministro Magre, ex-ministro, isso é imexível, certo? Afinal de contas, o cachorro também é um ser humano, lembra? É brincadeira. Lembra que ele falou isso, gente? Eu lembrei disso aqui agora. Afinal de contas, o cachorro também é um ser humano, né? Então, isso aqui é a santa mensagem. Pode mudar, gente? Mas ela, enquanto papel, enquanto folha, enquanto capa, isso não tem valor algum. É apenas um livro, não serve de amuleto, né? Tem muitas casas que tem isso como amuleto, né? Abre-se no Salmo 91. Você chegou numa casa que tem no Salmo 91 aberto assim,
para afastar mal olhado, esses negócios. Isso está por fora, isso não existe, tá? Isso aqui precisa de um canal, um método, ok? Essa bolsa aqui vai chamar método. Como é que chama essa bolsa? Para ter comunicação, gente, nós temos uma mensagem, tá? Tem o emissor, a mensagem, o receptor, e você tem que ter um canal, um veículo, um método. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é? Muito bem, então vou colocar aqui que eu preciso de um veículo, né? Deixa eu esconder. Esconde essa Bíblia aqui. Muito bem. Aí, isso, pronto, assim. Aí estou oferecendo para vocês essa mensagem, mas vocês estão vendo a mensagem? O que vocês estão vendo aqui? Se vocês não gostarem do método e rejeitar o método, na verdade vocês estão rejeitando o quê? Aí, pessoas inteligentes como nós, vamos fazer o seguinte, não deu certo esse método, certo? Nós desprezamos esse método e vamos procurar outro. Gente, 90% dos problemas acontecem aí. Por quê? Porque nós temos a santa mensagem e, ao longo dos anos, nós desenvolvemos os santos métodos. Só que não existe santo método, pelo amor de Deus. Existe santa mensagem. Agora, você tentar alcançar o jovem do século XXI com a metodologia da década de 70, me poupe, né? Você falar assim, porque com meu bisavô foi assim, com meu tataravô foi assim, com a minha avó foi assim, com meu pai foi assim, e vai ser assim coisa nenhuma. Sabe aquela música que você cantava na igreja, na década de 70, que toca o seu coração até hoje, quando você compra aquele CD, aquele LP que você achou, que você passou para você. Ai, meu Deus, você chora, ai, meu Deus, ai, que lindo, ai, meu Deus. Para o seu filho isso não significa absolutamente nada. Se eu ponho alto lá em casa, minhas filhas, pai, para com isso, pai, para com isso. Que é isso, mas essa música não tem nada a ver, entendeu? Alô? A mensagem, gente, não muda, mas os métodos mudam. E se nós queremos encurtar a distância entre nós e o nosso filho, entre o evangelho, entre igreja e filho, nós temos que repensar a nossa metodologia. Aí muita gente fala assim, não, pastor, mas isso é muito perigoso. Claro que é. Na vida tudo é um risco, certo, gente? Tudo é um risco. Por exemplo, vou dar um exemplozinho de nada. Você já foi em acampamento que a hora de dormir é 10 horas e a hora de acordar é 6 da manhã? Quem já foi no acampamento que a hora de dormir é 10 e acordar é 6? Muito bem. E alguém ainda inventa um negócio assim, 10 horas, recolher. Parecendo campo de concentração os termos, né? 10h30, silêncio absoluto. 10h45, apagar luzes. O que vem na minha mente é uma menina escovando o dente, assim, 10h44, e aí apaga a luz, ela... E alguém que inventou um tal de despertar com Deus, 6 horas da manhã. Amanhecer com Cristo. Rapaz, olha que negócio. Deus dorme, gente? Deus dorme? Sim ou não? Ora, então esse negócio de despertar com Deus não podia ser às 9 da manhã? Pensa comigo, pensa. Você lembra, Lucinete, como é que a gente ficava com complexo de culpa porque não acordava às 6 horas e achava assim, meu Deus, eu sou um pecador miserável, todo mundo acordou e eu não te busquei na madrugada. Para com isso, gente. Esses meninos estudam, acordam 6 horas da manhã para ir na escola, chega no acampamento, você quer que ele acorde 6 horas da manhã? Para com isso, rapaz. Não tem horário santo. Tem horário santo? 9 horas é mais santo do que 6. 6 é mais santo do que meio-dia? Nada, gente. Alguém pode se converter às 3 horas da manhã, lendo Bíblia? Pode. E alguém pode se converter às 3 horas da tarde? Também pode, porque o horário não é santo, é a palavra que é santa, aleluia. E a gente fica colocando um jugo nas costas desses meninos que a gente mesmo não quer carregar. Aí, você com toda a boa vontade quer ir para o acampamento, mas fica reclamando que eles fazem bagunça até 11 horas. Então, fique em casa. Você não tem ministério mais com jovens. Seu ministério é no asilo. Asilo, gente, 4h30 jantar, 6 horas silêncio. Você já foi em asilo? 4h30, os velhinhos estão já aí. Precisa de muita gente lá nos asilos, lá para abençoar aquele povo. Vai para lá, não vem para o acampamento para encher a paciência da juventude, que só dorme 2 horas da manhã, porque na sua casa é assim.
Ninguém vai dormir antes do João 11h30, que só entra no ar 1h30 da manhã. Mudou, gente, mudou. A minha mãe, sabe como é que minha mãe? Brava. Minha mãe brava. Ela fala, você vai sair? Sim, senhora, olha para mim. 10 horas nessa casa, 10 horas. E se der tudo errado é assim, perder o ônibus, 10h15. Hoje, 10 horas da noite, o que está acontecendo? O povo está resolvendo se vai sair. Aqui me dá um nervoso, meu Deus do céu. Vamos ou não vamos sair hoje? Daqui meia hora eu te ligo. Gente, já deu 10h30 e a turma não resolveu. Mas o mundo mudou. E nos acampamentos nós temos que repensar. Eu estou dando uma, podia dar vários exemplos, mas eu quero correr. Nós temos que repensar. Se você for no acampamento, eu fico 30 dias em acampamento em Janeiro. Nós temos um acampamento, você pode mandar o seu filho. Temporada de verão, eu fico 30 dias lá. Graças a Deus, Jesus me deu uma pilha Duracell. Eu durmo 2 horas da manhã e levanto 6 todos os dias. Eu sou o último a dormir, primeiro a acordar. Aqui, nosso horário lá é o seguinte, dormir 2 horas da manhã, acordar às 9, café 10, 11 horas, almoçar 3 horas. Mudou, gente. Qual o problema? Fizemos um programa agora, gente, um negócio extraordinário. Nós tivemos 100% de frequência em todas as reuniões. Porque sempre tem a meia dúzia que mata culto e tal. Nós tivemos 100%. Eu fiquei de boca aberta. Sabe por quê? Um programa legal, bem bolado, com horário joia, que a turma, assim, está na hora, que beleza, vamos lá, sabe? Repensar, gente, como é que faz as coisas. Isso tudo aconteceu em um acampamento, quando eu mudei tudo, que eu estava 4 horas da manhã conversando com um menino, fazendo bagunça. Eu falei, meu filho, você tem que agradecer a Deus, porque você não nasceu lá em casa. E ele, assim, 16 anos, querendo me enfrentar, ele falou, por quê? Eu falei, porque se eu fosse seu pai, eu quebrava você todinho no porrete, rapaz. Aí eu falei, Deus, tem uma coisa errada. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é? Por que a turma não quer dormir e não quer acordar, né? Não quer dormir? Aí Jesus falou assim, comigo, porque você está fazendo um programa na década de 90, isso era na década de 90, com a hora, com o programa da década de 70. Eu falei, é isso. Mudei tudo. Então, assim, 1 hora da manhã a gente tem piscina aeróbica. Chega 2 horas, o pessoal, eu quero dormir, pô, para com isso. Quero dormir. Pronto, aí vai dormir. Entendeu? Então, a gente tem que repensar os métodos, tá, gente? A gente desenvolveu nos últimos 7 anos, pena que não vai dar tempo de a gente fazer, mas a gente desenvolveu uma forma de comunicar muito legal, com palhaços, contadores de história, fazendo pequenas peças, truques. Então, a gente inventa de tudo, sabe? Porque existe uma guerra para alcançar o coração e a mente do seu filho, certo? E se nós não... Gente, é covardia. Esses meninos ficam assim, eles conseguem fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Eles estão no MSN com umas 6 pessoas, fazendo dever, de vez em quando consulta a internet para alguma coisinha, som ligado e a TV. E você pergunta, ele sabe tudo. Tudo que está acontecendo. Aí você acha que um menino desse, que 10 anos já está conectado com o mundo, à distância de uma tecla, como é que você segura esse menino numa pregação só abrindo Bíblia? E você tem que repensar a metodologia. A mensagem é a mesma, gente, é santa. Mas os métodos têm que mudar. E como é que faz? Se vira, né? Vai à luta. Nós somos um povo criativo. A gente está inventando cada coisa, assim, sabe? A gente faz manipulação de balões, contando história com balão. Um negócio sensacional, né? Os meninos tudo endoida, fica lá na frente. A gente faz cada negócio, a gente transforma, joga água dentro de jornal, mágica, truque, conta história. Para a gente ganhar a atenção dessa garotada. Se a gente não repensar os métodos, nós não vamos conseguir chegar no coração deles, sem adulterar a mensagem e evitando os extremos. Porque muita gente, nessa de contextualizar, vai lá para outro extremo. Aí a gente também tem que ter cuidado. O segredo de tudo chama-se equilíbrio, certo? Mas vamos naquilo que eu queria mais conversar com você, que é a questão de encurtar a distância entre seu filho e você. Se eu fosse resumir minha palestra numa dica só, eu diria o seguinte: aprenda a negociar o negociável. Quem tem filho adolescente ou pré-adolescente, levanta o braço.
Gente, acabou aquela fase do sim porque sim. Por que é, pai? Porque eu falei. Por que é não? Porque não. Acabou isso, morreu, acabou. Você não vai ganhar o coração do seu filho assim. Alô? Então presta atenção. Negociar o negociável. Gente, Márcia, se eu fosse assim, Márcia, negocia o negociável. É o que de melhor eu tenho para te dar aqui hoje. Tá? Como pai, como pastor, como gente que trabalha com jovens. Nós sabemos o que é inegociável. O que é inegociável, gente? Vamos supor, sua filha chega em casa e fala, mãe, o negócio é o seguinte, nós decidimos aí, eu e o namorado, a gente está frequentando um motel 2 vezes por semana. Negociável ou inegociável? Inegociável. Seu filho chega e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, sei que aqui em casa está apertado, descobri um jeitinho, dá para roubar R$1.000 por dia do patrão, a gente ainda dá o dízimo, tudo belezinha, sem problema. Negociável ou inegociável? Mãe, está aqui, ó, Bíblia é palavra de Deus, mas me deram um outro livro aí que também é palavra de Deus. Negociável ou inegociável? Ah, não, Jesus salva, mas fulano de tal também ajuda a chegar na salvação. Negociável ou inegociável? Está vendo como é que a gente sabe o que é inegociável? O que é inegociável, gente, não é inegociável, acabou. Não tem jeito. Nisso aí você tem que fazer como Che Guevara falava. Ai que endurecer sem perder a ternura. Entendeu? É inegociável, inegociável. Não tem negócio. Nisso aí não tem conversa. Firme, certo? Alô? Mas você já descobriu que 90% dos problemas entre você e seu filho está justamente no que é negociável? Exemplos? Exemplos? Muitos exemplos? Muitos exemplos. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha casa. Década de 70. Quem foi jovem aqui na década de 70, levanta o braço. Eita! Como é que era, hein, nossas calças? Hã? Boca de sino, eu tinha uma boca 48, tinha 52, a gente comprava assim, aquelas calças né? Mandava pôr a nesga, andava com aqueles bocão assim, né? E minha mãe entrou de cabeça no movimento de renovação espiritual. Tudo era pecado, gente. Nossa, minha mãe endoidou numa igreja lá e a gente gostava de jogar bola, e tudo era do demônio, tudo era do Baal. Futebol, vôlei Baal, basquete Baal, tudo era do capeta. E eu cheguei para minha mãe, que era costureira, e eu comprei um macacão Lee em São Paulo, em Belo Horizonte não tinha. E chegou, só que ele tinha uma boquinha desse tamanho, lembra? Aí eu falei, ô mãe, abre a boca do macacão para mim. Sabe o que ela falou comigo? Falou, não abro, e se você mandar abrir, eu ponho para fora de casa. Alô? Bom, deixa para lá. 20, 40 anos, 30 anos passaram, sei lá quantos anos. 20 anos se passaram. E minha filha, um dia, domingo de manhã, aquele estresse para sair para a igreja. Eu entro no quarto dela, ela tinha comprado uma calça com 3 rasgadinhas aqui. Mas é aqueles rasgadinhos já produzidos na fábrica. Eu olhei aquilo e não gostei. Eu falei, escuta, você não tem pai e mãe não para ir com uma calça dessa aí? Que calça é essa? Você não vai com essa calça de jeito nenhum. Pode tirar essa calça. Mas pai não, cala a boca, pode trocar essa. Não. Entrei na cozinha para tomar um café, tive uma visão do céu, minha mãe assim para mim. Se você abrir a boca desse macacão, te põe para fora. Voltei lá, falei, minha filha, calça linda, veste essa calça. Sabe como é que é? Um pai que não negocia nem uma calça, 3 rasgadinhas aqui, velho. Você não ganha o coração do seu filho. Sabe o que ia acontecer? Ela ia me obedecer, porque ela me obedece. Ela ia para a igreja, o coração fechado. O pai na frente, dirigindo, ela sentada. Vamos levantar, ela ia ficar sentada. Vamos cantar, ela ia ficar sentada. Ela não ia fazer nada, porque o coração dela estava... Pô, meu pai não negocia nem o negociável, velho. Eu lembro quando foi duro para mim ouvir daquilo da minha mãe. Minha mãe ia pôr para fora de casa por causa de uma calça, velho. Já viu como é que você... Eu fui falar numa igreja, já sei que logo vai surgir 3 perguntas aqui. Já vou adiantar. Brinco para homem, tatuagem e piercing. Já vai vir logo isso aí. Já sei disso. E aí,
uma mãe toda nervosa, irritada por causa do negócio do brinco do menino. Aquela mãe que brigou com a igreja, brigou com todo mundo na década de 70, porque era proibido usar calça comprida, roupa de homem e mulher. Agora quer brigar com o filho, porque está usando brinco. E ela que foi toda rebeldinha. Alô? Nós temos que sentar e negociar. Pastor, pode ou não pode? Você não vai tirar isso da minha boca. Eu só estou dizendo que você tem que negociar o que é negociável. Naquele momento, eu achei que muito mais importante do que uma calça com 3 rasgadas aqui era ter o coração da minha filha. Porque na hora do inegociável, minha filha vai falar, pô, na hora que era para negociar, meu pai negocia. Então, nós temos que aprender a negociar o negociável. Um negócio que pega toda hora. Nós estávamos falando aqui, horário para sair, né? Eu morro de medo, porque como é que vai sair 10h30 da noite? Turma da igreja, não vai para lugar nenhum, não, é para sair para uma pizza, um negócio. Mas, meu Deus do céu, e festa de 15 anos? Ai, Jesus Cristo tem poder. E as meninas, tudo da escola faz 15 anos na mesma hora, né? Porque tudo da mesma turma. Aí eu começo assim, então tá bom, filha, 11h30 em casa. Querem mais não? Querem mais não? 11h30. 11h30 está começando o negócio, pai. Aí eu vou para o extremo daqui, negocio dali até chegar 1h30, 2 horas, que é aquele negócio de celular, de buscar, aquele negócio. Mas tem que negociar, gente. Negociar o que for negociável. Há tanta coisa que nós podemos negociar. Tanta coisa. Para ganhar o coração do nosso filho, da nossa filha. Para na hora que você falar não, aí é não mesmo. O que é inegociável é inegociável. Agora, muita coisa dá para negociar. Muita coisa dá para negociar. E nós, às vezes, nesse falso moralismo, esquecendo que nós, um dia, fomos jovens e adolescentes, não negociamos nem o negociável. Batemos firme, não é? Agora, presta atenção. Naquilo que é inegociável, sua casa tem que ter ordem e tem que ter comando. Certo? Esse negócio de filho que manda em pai e mãe está por fora, gente. Isso não existe mais, não. Não pode. Filho e filha têm que entender que em casa tem quem manda e quem obedece. Que negocia o que é negociável, mas que é inegociável também é negociável. Pronto, e acabou. E nesse ponto eu sou radical. Um amigo meu, a filha desobedecendo, namorando com quem ele não queria, chegando 3h da manhã, me ligou de outra cidade, falou, o que eu faço? Eu falei, põe ela para fora de casa. Que? Ué. Vem cá, minha filha. Você quer fazer isso? Você quer chegar 3h da manhã? Quero. Então tá bom, você tem quantos anos? Ah, tem 19, sou dono do meu nariz. Ótimo. Então aluga um apartamento ali, tchau. Porque aqui dentro dessa casa, comendo do meu arroz, usando a minha luz, da minha água, você não vai mandar aqui dentro dessa casa, não. A menina assustou assim, virou um doce. Virou um doce. Vai ver quanto é que custa 1 quilo de arroz aí. Aqui dentro quem manda sou eu. Aqui você não manda. Pai, não abra mão disso. Não deixe seu filho mandar dentro da sua casa, caramba. Não deixe. Agora, ai que endurecer, sem perder a ternura. Com muito amor. Filhinha, vem cá. Eu sou especialista em menina, né? Vem cá, filha. Ó, pode não. Aqui não. Agora vamos negociar o resto. E às vezes, gente, na negociação, ela cede um pouco, né? Ela cede um pouco. Por exemplo, vou dar um exemplo antes que o pessoal pergunte logo aí. Tatuagem. Minha filha mais velha queria fazer uma tatuagem aqui no ombro esquerdo de uma cruz. Aí você vai na Bíblia, gente, se você for para a Bíblia, assim, sinceramente, você vai daqui, vai dali, toma um engolve, um banho frio, canta um hino, você não acha nada. Não acha nada sobre isso. Aí você tem que conversar. Vai, minha filha, o que é a tatuagem? Pai, não é um dragão soltando fogo, não é uma serpente, é uma cruz, pai. Que... Então, vamos ver o que sua mãe acha. A mãe falou assim, não estou confortável. Aí sentei com minha filha. Falei, filha, para eu ser honesto com você, a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, eu, da minha parte, eu permito, só que sua mãe não está confortável. Então, é o seguinte, você ama sua mãe? Sim. Quantas coisas que sua mãe fez por você, que você, assim, que ela estava totalmente desconfortável, né? Ela passou noite ao seu lado quando você estava... Relembrei ela algumas coisinhas que a mãe fez, aquela comidinha gostosa, dizendo que ela estava cansada, né? Chegou a hora, filha. Vamos esperar. Não tem nada contra a Bíblia, você pode fazer, mas vamos esperar até sua mãe se confortar, por amor à sua mãe.
Aí ela falou, vamos. 2 anos se passaram. Ela falou, aí, será que ela não está confortável agora, não? Vamos ver. Ô, Vânia, você já está confortável? Ainda não. Filha, mais um golinho. Até sua mãe está confortável. E eu achava assim, ela vai desanimar do negócio. Tá, né? Eu não sou quantos, não. Aí ela, mais um ano. Ô, pai, será que a mãe já está confortável? Ô, Vânia, você está confortável? Toma um pouquinho agora mais. Então agora pode ir lá, filho, vai, faz. Fez, escutei um negócio bonitinho, só ficou bacaninho. Negociar. Qual é o problema? Negocia, senta com o seu filho, abre o seu coração, fala com ele, conversa com ele. São tantas coisas que a gente, sabe, a gente esquece que nós um dia fomos jovens e adolescentes. Negocie, negociar. Se você fizer isso, meu irmão, você encurtou. Hoje eu tenho 3 amigas dentro de casa. Amigas. Sabe o que é ser pai de menina que conta para você sobre questão de namorado? E lá em casa, assim, primeiro conta para mim, depois conta para a Vânia, minha esposa. Porque elas têm 3 amigas. Eu sou amigo das minhas filhas. Eu ganhei o direito de ser ouvido. Porque eu aprendi, a duras penas, a negociar o negociável. E eu trabalho com jovens, gente. Eu tenho um monte de amiga adolescente. Olha, eu tenho 51 anos de idade, tenho uns amigos adolescentes. Mas por quê? Nos acampamentos? Ninguém me dá trabalho. Ninguém me dá trabalho. Fala, nossa, você junta 200 adolescentes, você é doido. Eu sou doido nada, os meninos são maravilhosos. Agora, nosso acampamento lá não tem regra. Deixa eu explicar. Você fala, que isso? Você já foi no acampamento e tem aqueles 10 nãos? Não, 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 não. Já viu como é que a gente desrespeita um monte de gente que sabe se comportar por causa de alguns que não sabem? Vamos partir do pressuposto que a maioria sabe se comportar, ok? E os casos excepcionais a gente trata. Não fica mais fácil? Muito mais do que você fazer aquele negócio para esse campo de concentração. E a gente tem que saber lidar com esses meninos, gente. Eu sempre sou convidado para ir nos acampamentos, então, tem lá aqueles acampamentos. Proibido usar 2 peças. Biquíni, né? Olha só. Põe isso no papel, gente, a letra mata. Né? É melhor o que está por detrás da lei. Entregou isso, só pode se usar inteiriço. Beleza. Sabe o que a menina faz, só para provocar? Vai com aquele monoquine, que é muito mais indecente que um biquíni, negocinho pavoroso, e fica lá. Na hora que alguém vem chamar a atenção, fala, não, peraí, está escrito aqui, você escreveu aqui, que era uma peça só. Lê aqui, ó. Está vendo? Você tem que saber isso. Ou então está aquele menino cantando. Sempre tem de tarde assim, né? Alguém cantando uma música. Então tem um menino lá cantando. Eu tenho tanto para lhe falar. Isso aconteceu mesmo. Mas com palavras. Aí vem um para chamar a atenção. Essa música do mundo não pode ser cantada aqui. Aí o menino simplesmente fala, não pode ser cantada? Aí ele começa, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. O cara fica, não, você falou que não pode cantar, eu não estou cantando, eu estou falando. Alô? Abre seu coração, só para negociar, para entender. E os casos excepcionais você trata caso a caso. Tá? Vamos ver. Ganhar o direito de ser ouvido. É isso, gente, ser amigo do seu filho. Porque quando você negocia o negociável, você ganha o direito de ser ouvido. Ou seja, no inegociável, o pessoal vai te ouvir. Então, aquele negócio, pai, isso aí não. Tá bom, beleza. Porque a pessoa sabe, seu filho vai saber que você o ama e que você vai até onde pode. E se aquilo é não, é porque vai ser o melhor para ele. Certo? Agora, se você é daquele pai que é não. Eu me hospedei na casa de um... Estava pregando numa cidade aí, me hospedei numa casa, um menino de 16 anos, filho único. A mãe assim, não. O menino não pode ir na casa de um amigo, não pode levar ninguém em casa. Já viu o final dessa dona, né? Asilo, velho. Asilo. O menino é filho único, ele está louco para sair de casa. Não vê a hora de 18 anos, minha mãe não negocia nada. É tudo não. Tudo não. Nada, não negocia nada. Asilo. Nem no dia de Natal ele vai lá visitar, vai mandar um cartão. Brinca com isso para você ver. Brinca com isso. Gente, uma senhora da igreja chegou para mim e falou assim, hoje eu não vim no culto à noite, pastor. Ela chegou no final do culto. Porque olha o que acontece. Ela nervosa com o marido, porque o marido deixou e ela não queria deixar, mas acabou.
marcaram o jogo final do campeonato, um menino de 10 anos, na hora do culto. E aí, sabe, ela toda constrangida, eu falei, vocês foram, né? Teve que ir, glória a Jesus. Gente, pensa naquele menino de 10 anos doido com futebol. Alô? Pensou? Ele disputa um campeonato inteiro. O time dele chegou na final, minha amiga. Você tem noção o que é isso? Tem noção? Ele está na final. Na escola, todo mundo, você está na final, você é demais, você é demais. É o jogo final do campeonato. Na hora do culto. A mãe falou, na hora do culto, não. Hoje é dia de buscar o Senhor. Ou esse menino vai levar uns 10 anos de terapia. Se salvar. E quando ele fizer 18, a primeira coisa que ele faz é a igreja. Você está doido você fazer um negócio desse com o menino. Não é jogo todo dia, gente, 7 horas da noite. É aquele jogo que é a final do campeonato, que nunca mais vai voltar. E ainda falei com ela, se você tivesse me avisado, eu sou pastor de uma congregação pequena, né? Nós tínhamos cancelado e todo mundo para lá, já pensou? Ele chegar, a igreja toda lá com faixa. Já pensou o coração desse menino, gente? Uma igreja, é essa igreja que eu quero para a minha vida. Não, o pastor veio aqui. Não, já pensou? Foi porque você não me avisou, a gente cancelava o culto, ia todo mundo para o jogo. Para ganhar o coração desse menino. Ganhar o coração desse menino. Está entendendo, gente? Ganhar o coração desse menino. Pô. Oi? Ainda para ele ganhar ainda. Senhor, para ele ganhar. Que ele não tome gol, para esse menino sair mais feliz ainda. Gente, ganhar o coração dessa moçada. Negociar o negociável. Certo? Negociar o negociável. Na última Copa do Mundo, a gente é bom demais. Eu sou pastor de uma igreja pequena, a gente reúne num hotel. Então, nós não temos patrimônio, não tem nada. Né? Então, o patrimônio nosso era um retroprojetor que não usa mais, que agora é data show, e umas bandejas de Santa Ceia. Então, até nem briga tem na igreja, porque não tem patrimônio, não tem nada. E a gente, assim, pode reunir de tarde, reunir de manhã, reunir de noite. A gente, né? E no final da Copa do Mundo de 2006, né? Foi 2006 ou 2002 que caiu domingo, 8 horas da manhã? 2002, né? Rapaz, o povo inventou moda e tomava engove, né, rapaz? E liderança de igreja, eu morrendo de rir, né? Porque como é que faz? Vamos manter para 9 horas, na hora do culto, aí estoura um foguete. Ai, meu Deus, como é que foi, né? Então, a gente tem que ter jogo de cintura para repensar o mundo e negociar. Sem estresse, entendeu, gente? Porque o jugo de Jesus é leve e suave, gente. Eu já pus isso no meu coração, não quero fardo pesado, não. Estou fora, fardo pesado. Quero um jugo leve e suave. Bom, o que mais nós podemos fazer? Ganhar o direito de ser ouvido? Chamar a si a responsabilidade, enfrentar a opinião pública em favor dos... É porque eu estou andando rápido aqui, porque eu quero chegar para passar um DVDzinho. Enfrentar a opinião pública, suplicar insistentemente, continuar apesar das más notícias. Deixa eu falar só sobre suplicar insistentemente. Suplicar insistentemente. Eu adotei um negócio aí, assim, só para dar susto na turma, que muita gente gosta de pedir oração, já viu? Como é que a gente pede oração toda hora? Ora por mim, 6 horas por mim, eu crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ora por mim aí, ora por mim. E agora eu estou fazendo assim, não vou orar mais não. Hã? Não vou orar não. Mas por quê, pastor? Você está orando pelo seu filho? Você está pedindo oração pelo seu filho? Mas você ora pelo seu filho? O dia que você estiver orando pelo seu filho, depois eu oro. Você levanta de madrugada, vai lá, coloca a mão na cabeça do seu filho e fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão do meu filho. Livra ele da flecha, da armadilha, do laço. Nós estamos nesse movimento, gente, Desperta Débora, movimento de oração de mães guerreiras, intercessoras. Você quer encurtar a distância? Encurta a distância no joelho. Nosso lema é mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Pais de joelhos, filhos de pé. E nós tivemos um encontro em um congresso em Manaus. Eu já contei esse caso, mas se alguém já ouviu, não tem problema, vai ouvir de novo aqui. E uma coisa tocou muito o meu coração. Nós fizemos um congresso num hotel. E depois o culto de encerramento foi
numa igreja Assembleia de Deus chamada Tenda da Família. 2.000 pessoas. E entre tantas pessoas, eu vi 40 mulheres vestidas com fardamento militar. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, que mulheres são essas? Uma dona de 80 anos, com, sabe esse uniforme camuflado do exército? Gorro, saia, tudo camuflado. Que negócio é esse? Aí, eram 40 mulheres que tinham vindo de um bairro, o bairro mais pobre, mais violento da cidade de Manaus. Elas não foram no congresso, mas elas foram no culto de encerramento. E elas foram dar o testemunho. Naquele bairro, a cada semana, um jovem era assassinado pelo tráfico, um adolescente morria. E você pode imaginar a indignação daquelas mães, né, daqueles pais, vendo os filhos, os sobrinhos, os amigos dos filhos, gente pobre, gente humilde, gente da periferia, mas gente honesta, gente, sabe, que está lutando pela vida, os filhos serem mortos, os jovens. E aquelas mães se indignaram. E eu acho que falta isso hoje, essa santa indignação em nós, né? Lembra quando Paulo e Silas viram uma menina endemoniada, que gerava lucro através de adivinhações, lá em Atos 16, depois você lê. Diz o texto que Paulo se indignou. E aquelas mulheres se indignaram. E se fosse eu e você, o que é que nós faríamos? Talvez nós faríamos um abaixo-assinado para ter um posto policial no bairro, né? Ou quem sabe, nós bolaríamos um trabalho social para ajudar aquelas pessoas. Mas aquelas mães fizeram outra coisa. Aquelas mães disseram o seguinte: nós somos Déboras guerreiras, nós não temos armas carnais, nós não temos fuzil, metralhador, escopeta, mas nós temos armas espirituais. Quais são as armas que elas tinham e que nós temos também? Jejum, oração, versículos da palavra de Deus e cânticos. E aquelas mulheres começaram a 1h da manhã de todo dia, 1h da manhã, entrar em forma, com armas espirituais. Márcia, já pensou? Senhora de 80 anos em forma, 1h da manhã, pelotão em forma. E elas fizeram uma bandeira: desperta Débora, mãe de joelhos, filhos de pé. E elas começam a marchar na rua daqueles bairros, nas ruas do bairro, dizendo: Deus, muda a história desse bairro. E em 7 meses de oração, nenhum jovem mais foi assassinado. Nenhum jovem mais foi assassinado. No mundo espiritual, muita coisa aconteceu. Vamos imaginar isso no mundo espiritual? Vamos, gente, vamos. Eu gosto de imaginar. Diz o texto que as orações dos santos, elas são recolhidas na taça, na presença de Deus, certo? Agora imagina Deus no trono, a taça na sua presença, e aquelas donas mandando oração para a taça. De repente a taça fica cheia. Deus chama o arcanjo Miguel e fala: Miguel, olha aqui as orações dessas santas mulheres. Agora, Miguel, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Cerca o bairro, Miguel. Leva um pelotão. Anjos com espada desembainhada. E quando o inimigo vier, e o inimigo tem uma missão. Qual é a missão do inimigo? Matar, roubar e destruir. Quando o inimigo vier, vai encontrar o bairro cercado. Ninguém morre mais, porque tem oração na taça. Você quer encurtar a distância? É na súplica, é na oração. É negociando o negociável, sim, mas acima de tudo é na oração. É onde você vai conquistar o coração do seu filho e da sua filha, né? Hélida, você pode ajudar? Eu queria passar aquele do japonês lá. Nós vamos passar aqui porque eu quero terminar, gente, daqui a uns 20 minutos, tá bom? Mas eu quero terminar orando, tá? Porque nós vamos orar pelos nossos filhos aqui. Presta atenção nessa propaganda. É uma propaganda e não sei se vai dar para ver bem, mas presta atenção. Eu อยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกอย่าทีเดียว
อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โกหกชัดๆฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอะนั่นแหละบ้านเพื่อน อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด แน่แล้วใช่ไหมออกไป อยากคุย อยากฟังเพลงของเขา อยากขอโทษ ก็อย่างที่ผมบอก ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ เวลาที่จะรัก และดูแลเขามากกว่านี้ ไทยประกันชีวิต Essa é uma propaganda interessante. Se você não entendeu direito, é um pai que briga o tempo todo com o filho e finalmente ele cai em si e resolve ir para o show do filho, né? E enquanto ele vai no carro, ele está pensando, puxa, só que acontece o desastre, não dá tempo, a cadeira lá fica vazia, né? E o pai não consegue fazer aquilo que ele... E isso não é, quem está falando aí não é evangélico, nada, isso é uma propaganda, gente, né? E nós, né? Eu queria fazer um desafio aqui, tolerância zero, ou seja, nenhum filho nosso vai ficar pelo meio do caminho. O que vocês acham? Amém? Todos são de Jesus de Nazaré, amém? Todos os nossos filhos são do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. Rosilda, filho ou filha que você tem? Filha, como é que ela chama? Rebeca. Você tem que imaginar o seguinte, Rosilda. Havia uma joia preciosa no céu, chamada Rebeca, tá bom? E era tão preciosa para Deus, que é a herança de Deus, né? E aí Deus falando assim, puxa, quem é que pode tomar conta dessa joia preciosa para mim? Aí ele tomou uma opinião lá com o Miguel, lá com o Gabriel. Aí eles deram a sugestão, olha, tem a Rosilda lá. Aí Deus falou assim, puxa, que legal, vou dar essa joia preciosa para a Rosilda cuidar. É assim que nós temos que entender, que os nossos filhos e filhas pertencem ao Senhor. E que são consagrados para Ele. Porque nós não geramos filhos, gente, para o traficante, não é verdade? Nossos filhos são do Senhor. E eu queria que agora mesmo nós tivéssemos um tempo de oração. E nós vamos passar um outro ali, Hélida. Isso. Que talvez você já viu, mas se não viu, já viu, não tem problema. Presta atenção nisso, nessa mensagem. E depois disso nós vamos orar. Ter um tempo de oração pelos nossos filhos e filhas. Tá bom? Enquanto aparece ali, vamos relembrando tudo que nós já ouvimos hoje, negociar o negociável, repensar a metodologia, encurtar essa distância aí, repensando, né, os métodos. E agora essa mensagem aí para o seu coração. Lembrar que o mundo mudou, que há tanta coisa que nós podemos negociar sim, mas ao mesmo tempo sermos firmes naquilo que não pode ser negociado. Vamos ver se vai dar. Está quase? Se não der, não tem problema.
Vai dar? Se não der, não tem problema. Tá, enquanto eles terminam ali, não vamos perder tempo com isso não, tá? Se der, mais tarde a gente passa, né? Queria que a gente tivesse um tempo, então, de oração em favor dos nossos filhos e filhas, né? E eu queria que a gente orasse especificamente por alguns motivos aqui, tá bom? Quem aqui tem filho ou filha que está namorando ou noivo? Tá. Quais as decisões mais importantes da vida, gente? Todas elas começam com a letra C. A primeira decisão mais importante na vida é conversão. A segunda decisão mais importante da vida é a consagração. E a terceira decisão mais importante da vida chama-se casamento, né? Vamos orar para que Deus possa, e se não é casamento, é também letra C, né? Celibato, né? Vamos orar para que Deus possa conduzir nossos filhos e filhas nessa área específica, tá bom? Quem aqui tem filho que está na época de vestibular? É uma decisão também muito importante, começa com a letra C, né? Carreira, também é uma decisão muito importante, né? Vamos orar por isso. Quem aqui tem filho assim, ainda criancinha? Oh, tanta gente, né? Vamos orar para que eles possam crescer como Jesus cresceu, em sabedoria, graça, estatura diante de Deus dos homens, né? Quem aqui tem filho que está precisando de uma porta aberta? Uma porta aberta numa escola, uma porta aberta de emprego. Quem aqui tem algum? Nós temos alguma vovó aqui? Alguma vovó? Deus abençoe as vovós também, né? Quem aqui tem filho, neto, sobrinho, que tem um problema de enfermidade assim, séria, grave, que traz tanta preocupação à família? Tem alguém? Então nós vamos clamar. Nós vamos clamar como muitos na Bíblia clamaram, tá? Nós vamos rasgar o nosso coração e pedir ao Senhor que nos ajude. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver pessoas assim, tão desesperadas, que fizeram pequenas orações, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, socorre-me, Senhor, tem compaixão. E eu queria que nós tivéssemos esse tempo de oração pelos nossos filhos e filhas, orando especificamente por esses que estão com namoro. Tem algum pai aqui que está com aflição, mãe, por causa de algum problema de vício, seja em sobrinho, filho, neto, problema de vício, cigarro, álcool, algum problema nessa área? Também eu quero orar por vocês, para Deus abençoar. Não é porque o ladrão vem para isso, gente, para roubar, para matar, para destruir. Tem alguém aqui com filho, problema de depressão? Hoje aumenta muito o número de adolescentes com esse problema, depressão, né? Vamos orar também, pedindo ao Senhor que nos ajude. Vai dar, não, né? Vai? Então vamos ver. Chama mensagem aos pais. Há um tempo de se esperar a chegada do bebê, tempo de consultar o médico, um tempo de planejar dieta e exercício, tempo de preparar o enxoval. Mas eis que logo chega o tempo de nascer, pois os bebês não podem esperar. Há o tempo de amamentar à noite, tempo de cólicas e leite em pó. Há um tempo de meditar no que ele é, não um bichinho de estimação ou um brinquedo, mas uma pessoa, um indivíduo, uma alma feita à imagem de Deus. Pois os bebês não esperam. Há o tempo de deixar os pratos na pia e levá-lo para balançar no parque, de apostar corrida, fazer um desenho, apanhar uma borboleta e de lhe dar uma amizade alegre. Pois os filhos
os filhos não podem esperar. Há um tempo de responder suas perguntas, todas as suas perguntas, porque pode vir um tempo em que ele não queira minhas respostas. Há um tempo de ensiná-lo pacientemente a obedecer, a guardar seus brinquedos, pois os filhos não podem esperar. Apenas 18 preciosos anos para inspirá-lo e treiná-lo. Não trocarei esta primogenitura por um ensopado qualquer, seja ele posição social, negócios, reputação profissional ou um cheque de pagamento. Uma hora de cuidado hoje pode evitar anos de sofrimento amanhã. A casa há de esperar, a louça há de esperar, a reforma da casa pode esperar. Mas filhos não podem esperar. Haverá um tempo em que já não se ouvirão portas batendo, nem haverá brinquedos na escada, ou brigas de infância, ou marcas de dedos na parede. Haverá um tempo de olhar para trás e saber que estes anos em que fui mãe não foram desperdiçados. Deus, dá-me sabedoria para perceber que hoje é o meu dia com os meus filhos, que não há momento em suas vidas que não seja importante, que eu possa saber que nenhuma outra carreira é tão preciosa, que nenhum outro trabalho é tão recompensador, que nenhuma outra tarefa é tão urgente, que o tempo é curto e o meu tempo é agora, pois os filhos não podem esperar. Presente do céu te apresentar, Senhor, mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu, pois tu mesmo o formaste, seu futuro bem o sabes, mas pra ter a certeza de uma eu entrego em tuas mãos. Os filhos são bênçãos que o Senhor nos dá, é a prova do teu amor. E quando nos vem, devemos primeiro a Deus mostrar e pedir tua proteção. E por onde ele andar, bem seguro estarei, que está sob o seu olhar. Presente do céu ganhei, vim te apresentar, Senhor, mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu, pois tu mesmo o formaste, seu futuro bem o sabes, mas pra ter a certeza de uma manhã feliz, eu entrego em tuas mãos. Estarei bem certo que estando contigo não preciso me preocupar. Tu és Deus amado, és o
Em teus passos vou educar. Presente do céu ganhei, vim te apresentar, Senhor, mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu, pois tu mesmo o formaste, seu futuro bem o sabes, mas pra ter certeza de uma manhã feliz, eu entrego em tuas mãos, mas pra ter certeza de uma manhã feliz, eu entrego em tuas mãos. Se você puder agora, se você não puder, não tem problema, eu queria que você se ajoelhasse. Se você tem algum impedimento, então fique assentado mesmo. Nós vamos ter um tempo agora de clamor, de oração pelos filhos. Esquece tudo agora, esquece compromisso, traga à sua memória as joias preciosas que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade. Filhos são presentes do céu para nós. E nós vamos clamar ao Senhor agora. Senhor Deus e Pai, nossa primeira oração, nossa primeira palavra é de gratidão ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, da paternidade e da maternidade, Senhor. Reconhecemos que nossos filhos pertencem a Ti e nós queremos reconsagrá-los ao Senhor. Deus, eu oro por cada família aqui representada, Senhor. Quero pedir que nenhum desses filhos e filhas se percam, Pai. Todos sejam preservados para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, nós sabemos que o inimigo das nossas almas quer matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer, Senhor. Mas que bom saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Que bom saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos a abençoadora companhia do Senhor conosco, Pai. Eu oro pelos filhos e filhas, ó Deus, de cada um desses meus irmãos e irmãs. Sejam eles pequenos, grandes. Alguns aqui, ó Deus, estão passando por depressão. Outros estão precisando de portas abertas. Outros, ó Deus, enfrentando problema com vícios. Senhor, eu peço uma intervenção poderosa do Senhor agora, Pai. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para trazer bênção, para trazer libertação, cura, renovação de esperança, ânimo novo. E, acima de tudo, ó Deus, que cada um deles possa experimentar de forma pessoal o Senhor como Salvador e Senhor. Oro por essa igreja, por outras igrejas que estão aqui representadas. Oro pela liderança dessa igreja, por essa iniciativa, ó Deus, nessa manhã. Tantas pessoas aqui, tantas famílias. Deus, que eles possam sair daqui renovados e abençoados. Faz aquilo, ó Deus, que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo que eu não dou conta, Senhor. Eu tentei fazer o melhor possível aqui, Senhor, mas agora é contigo. Só o Senhor pode trazer esperança, ânimo,
Só o Senhor pode encurtar essa distância entre nós e os nossos filhos e filhas, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Faz uma obra linda nessa manhã, Senhor. Preserva essas famílias, Pai. Livra do traficante, Senhor. Livra do homem mau. Que essa igreja seja uma igreja extremamente acolhedora, Deus. Que os jovens e adolescentes possam se sentir bem aqui nessa igreja, Pai. Que a liderança dessa igreja possa ser uma liderança que abrace o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, Senhor. Faz uma obra linda, Senhor, começar nos nossos corações, Pai. Que cada minuto da nossa vida possa ser vivido, Deus, com a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona em momento algum. Cuida dos nossos filhos, Pai. Cuida da nossa vida, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.